Estamos dando continuidade, né, à série de mensagem Avivamento Prático. E hoje nós iremos ter como base o livro de Atos, capítulo 13, né? E eu queria dividi-lo ou resumi-lo de uma forma bem rápida aqui para vocês, esse capítulo 13, que ele é composto por 52 versículos. E dá para fazer uma subdivisão, igual eu fiz, em três fases, né? Em 3 momentos dele. Obrigado, meu amado. A primeira dela, do capítulo 13 de Atos, vai do versículo 1 ao 5, onde todos estavam reunidos orando, jejuando e servindo ao Senhor, e eles servindo ao Senhor, ele recebe um direcionamento do Espírito Santo, um direcionamento específico do Senhor, para que enviasse a Paulo e a Barnabé para uma missão, né, específica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai do versículo 6 ao 12, onde Paulo e Barnabé e o ministro João Marcos já estão em missão, e mais precisamente na ilha de Pafos, onde encontram um certo judeu, mago, por nome Bar Jesus, o falso profeta, e também o procônsul, onde o mago é repreendido pelo Espírito Santo através de Paulo, e o procônsul, vendo tudo isso, se rende ao Senhor. E o terceiro ponto do capítulo 13 vai do versículo 13 ao 52, que agora estão na cidade de Antioquia. Paulo e Barnabé entram na sinagoga dos judeus e recebem a oportunidade para ministrar uma palavra de consolação. E Paulo, se levantando para ministrar essa palavra, ele fala do povo, da história de Cristo, desde da saída da libertação do povo do Egito, até a morte e ressurreição de Jesus, né? Então, isso daqui é a forma resumida do capítulo 13 de Atos. E a partir daí eu queria ler com vocês esse primeiro ponto, que vai do 1 ao 5. Se tiver como projetar, por favor. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo-lhes as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João Marcos como cooperador. Amém? Esse é o primeiro ponto. E nós já vimos em mensagens anteriores aqui como que o avivamento vem e aquilo que impede do avivamento de vir, né? E nós vemos que aqui existiu jejum, oração, unidade. Esses homens, esses apóstolos, eles se voltaram para o princípio da fé. E quando eles se voltaram para o princípio da fé, o Espírito Santo vem e fala. Quando eles se voltam para o princípio da palavra, o Espírito Santo vem e atua. E nesses dias que nós estamos buscando pelo avivamento, não vai ser diferente, meus irmãos. Se eu e você estamos com o coração puro, sincero, jejuando, orando, sabe, em um só pensamento, em unidade, é impossível que o Espírito Santo não fale conosco e não nos dê direcionamento. Amém? Então tenhamos certeza que esse avivamento acontecerá e nós seremos surpreendidos pela tua presença. E à medida que eu fui lendo esse capítulo, a começar desses 5 primeiros versículos, eu fui vendo que quando nós falamos de avivamento, nosso coração queima. E, sabe, existe uma coisa que mexe comigo, que é quando nós estamos buscando a presença do Espírito Santo e às vezes nós nos enchemos e
e ainda nós achamos que nos falta algo. E o que é esse algo? Um nível de maturidade. Eu tenho aprendido que não basta só ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de um nível de maturidade, porque o que o Senhor estava a derramar sobre nós, sobre a igreja, nesse tempo, vai precisar de um nível de maturidade muito grande, irmãos, para que aquilo que o Senhor está derramando, nada possa se perder, sabe? Quando os irmãos que nós lemos praticaram o princípio do Evangelho, prontamente eles ouviram a voz do Espírito Santo. E pareceu ser muito simples obedecer, receber a imposição de mãos e partir para a missão. Mas, na verdade, obedecer à voz do Espírito Santo em sua plenitude requer que nós não apenas sejamos cheios do Espírito Santo, mas também ter um alto nível de maturidade. Pois em muitos exemplos podemos ver o quão difícil foi obedecer de forma plena a sua voz. Então, esse nível de maturidade, eu oro para que nós tenhamos, irmãos, porque existe uma cidade inteira para ser alcançada, sabe, existem muitas vidas para serem edificadas. Eu queria compartilhar com você o que está escrito em Efésios 4, versículo 13. Vai como projetar, por favor? Já foi falado aqui na hora do louvor esse versículo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia! Nós precisamos chegar a esse nível de conhecimento, irmão, para que ninguém venha se escandalizar com o que vai acontecer, porque acontecerão coisas sobrenaturais, a ponto de, às vezes, até quem é o líder aqui não entender. Como aconteceu com Ana, lembra de Ana? Ana buscou tanto ao Senhor, pediu tanto ao Senhor, que ele falou: estás bêbado nessa hora, mano? Aquela mulher entrou num nível de profundidade, de intensidade, de busca a Deus tão grande, que nem aquele sacerdote ainda tinha conhecido. E quando ela recebeu a resposta de Deus, quando ela entrou na presença, nem o sacerdote entendeu, mas ele falou: vai que já recebeste a sua bênção. Amém? Então, nesse tempo, nós iremos ser surpreendidos com algumas coisas. Isso é avivamento prático, porque nós vamos ver aqui que pessoas quase se perderam, porque não entenderam a voz do Espírito Santo. Precisamos ser homens e mulheres maduros em Deus, pois o que está para ser derramado não pode ser desperdiçado. Vejamos Lucas 5, versículo 37 e 38. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. O vinho, meus amados, é precioso demais para ser derramado, para ser desperdiçado. Nós precisamos de uma igreja madura, sabe? Para tudo aquilo que vier sobre nós não venhamos perder. Então o Senhor está querendo nos levar a esse nível, sabe? A unção que está para ser derramada é preciosa demais. Quero compartilhar com vocês Atos 21, 10, que agora nós estamos indo para a prática do que eu estou falando. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que dizeis vós, chorando e magoando-me o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, na minha versão diz persuadi-lo,
nós nos aquietamos e dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Está conseguindo entender esse contexto, meus amados? O Espírito Santo havia revelado aos apóstolos por meio de Ágabo. Eu sei que coisas serão reveladas em nosso meio, aleluia. E nós precisaremos ser maduros, ter sabedoria e discernimento para entender o que Deus está querendo fazer. Porque o fato deles terem recebido a revelação do que aconteceria com Paulo não era para impedir Paulo de ir. Então eles querendo impedir Paulo de ir, quase que eles atrapalham, vamos dizer assim, o plano de Deus para a vida de Paulo. Eu ouvi uma vez um pastor falar sobre um evangelho romanceado, sabe? Eu até então não entendi o que era isso, um evangelho romanceado. Tinha tantos anos que eu tinha escutado, e quando eu li isso daqui, e aquilo veio como uma flecha ao meu coração. Porque nesses dias, meus amados, em que o Espírito Santo vai fazer, eu tenho certeza que vai fazer, nós precisaremos, não podemos nos apegar à obra que o Espírito Santo tem em pessoas que são ligadas a nós. Aqui esses homens romancearam o evangelho. Não, Paulo, você vai morrer lá? Não vai não, você é meu amigo. Fica aqui. Às vezes Deus tem algo profundo para a nossa família, para os nossos filhos. A gente, não, filho, você é novo demais, não vai não. A gente começa a romancear o evangelho, achando que a gente pode proteger alguém de alguma coisa. Mas o único que pode nos proteger é o Senhor, meus amados. Nós queremos guardar aquilo. Não vai, que você vai ser amarrado, você vai morrer. A gente não tem poder para isso. É a obra do Senhor. Aleluia. E a gente não pode atrapalhar o plano que Deus está querendo desenvolver na igreja. Não romancearemos o evangelho. Antes nós estaremos prontos, não só a morrer, mas também para ser amarrado, não só para ser amarrado, mas também para morrer pelo evangelho. Então nós vemos que não é fácil obedecer à voz do Senhor em sua plenitude, à voz do Espírito Santo em sua plenitude. Homens mesmo cheios do Espírito Santo não entenderam o que Deus estava fazendo, tentando persuadir Paulo a não subir a Jerusalém, quase que atrapalharam os propósitos de Deus. E tem um outro homem mesmo, que passou pelo mesmo processo, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já estava atuando desde o início. É lá em Joel que vai ser derramado sobre todos, sobre toda a carne. Mas antes, o Espírito Santo já era atuante. E eu quero compartilhar com vocês na vida de Jacó. Jacó viveu uma vida de fugitivo na casa do seu tio Labão. E quando ele começou a se enriquecer muito, sabe, adquirir riquezas, as coisas começaram a ficar meio ruim para o lado dele, porque os primos dele começaram a falar: olha lá, pai, está se enriquecendo com o que é nosso. E ele tem uma certa turbulência naquela casa, e é aí que ele escuta a voz de Deus falando: vem, sai daí, volta para a casa dos seus pais. E Jacó vai, e ele volta, sabe, ele tenta voltar. Só que aí nós já conhecemos a história, porque quando ele resolve sair, ele envia 2 mensageiros, ou mensageiros, para poder ir até o irmão, para poder saber como é que estava o irmão e tal. Só que a notícia que vem é: o Jacó, nós fomos até teu irmão, meu filho, mas ele está vindo aí com 400 homens para te pegar. Só que a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, era para ele largar a cidade, voltar para a casa dos pais. E aí, como não temer diante de uma situação dessa? Como não temer diante de uma voz dessa, de um direcionamento? Porque a princípio pareceu muito bom para Jacó. Ah, não, aqui não está muito legal na casa do meu sogro, eu vou pegar e vou embora mesmo. Mas agora, quando ele lembra que Esaú está querendo pegar ele, matar ele, meus, aí vem a notícia que ele está vindo com 400 homens, ele teme. E diz a palavra, no capítulo 31 de Gênesis, versículo 3, vai dizer assim: disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Aí no capítulo 32, versículo 7, vai dizer toda essa história.
ou melhor, a partir do versículo 6. E os mensageiros, a partir do 6, Gênesis 32, eu vou ir lendo aqui. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, o far-te-ei bem. Ele saiu nessa convicção, meus amados, porque ele confiou na palavra, não estava bem na casa do sogro e foi. Só que agora ele está meio temeroso, ele está com medo de saber o que vai acontecer, porque a palavra que ele tinha do Senhor, quando humanamente ele olhando a situação que estava por vir, confia no Senhor ou eu fujo do meu irmão? Porque humanamente, meus irmãos, a gente está vendo, a gente quer dar o nosso jeito, e aquele começa a dar o jeito dele, começa a dividir a fazenda, começa a dividir a riqueza, divide a família, porque às vezes a gente quer dar o nosso jeitinho, e o Senhor, Ele quer que nós obedeçamos em tudo. No verso 24 do capítulo 32 vai dizer: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porque ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou a Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aleluia! Então Jacó, aqui, se vocês conhecem bem a história, Jacó atravessa com a família o Val de Jaboque e o Ribeiro, e a partir daí ele fica só, ele volta e fica só que Jacó está temeroso, porque seu irmão está vindo. Então ele entra em uma profunda busca pelo Senhor, e aqui me remete até a Cristo, quando está no Getsemane, orando, sabe: Senhor, que se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E Jacó está ali com medo do irmão, e ele começa a lutar com o anjo, a brigar com o anjo vai e toca na juntura da coxa de Jacó, para ver se Jacó largava ele. Jacó não larga. Aí o anjo vai e muda o nome de Jacó. Jacó, você já tocou na minha juntura e já mudou meu nome, mas eu não te largo. Sabe? Porque ele queria ter a certeza que ele não seria morto. Ele queria ter a certeza da bênção. E aí, meus amados, depois que o anjo pergunta o nome dele, troca o nome, Jacó se volta para ele e fala assim: faça-me saber o seu nome. E aqui é uma pergunta sem resposta, porque o anjo vai falar assim: por que queres saber meu nome? Depois dessa pergunta, ele abençoa Jacó, e Jacó entende que a sua alma já estava salva. Sabe por quê, meu irmão? Porque com o Espírito Santo nós precisamos ter relacionamento. Não existe uma vida de intimidade com o Espírito Santo, com Deus, sem relacionamento. Quando ele pergunta o nome, o que Deus entende? Que ele deixou de ser usurpador. Ele queria só usurpar de Deus para pegar a bênção e ir embora. Mas quando ele falou assim: dá-me saber o seu nome. Porque nós, para ter intimidade com alguém, nós precisamos saber o nome. É impossível você ter intimidade com alguém sem saber o nome. Então, a partir desse momento que ele é tocado pelo anjo do Senhor, ele entendeu que a sua alma estava salva, e foi na confiança daquela voz que diz: vai, porque eu sou com você. Amém? O mesmo Deus que fala assim: vai, é o mesmo Deus que fala assim: eu estou contigo. Esse é o Deus, essa é a confiança que nós precisamos ter.
O mesmo Deus que diz, vai, eu sou com você. Ainda que os nossos olhos estejam vendo algo diferente. Mas nós precisamos avançar pela voz a qual nós recebemos, pelo direcionamento. Queria voltar em Atos, capítulo 26. Versículo 19. Vou lendo aqui para adiantar. Vemos que Paulo não temeu. Aliás, deixa eu ler o versículo. Versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aqui, Paulo está no julgamento, diante do julgamento. E de tudo aquilo que ele estava sendo acusado, é como se o rei Agripa falasse, por que você não renuncia a isso? Você está aí pronto a ser morto. Aí ele, não, irmão, rei, eu não posso ser desobediente à visão que eu recebi. Nós não podemos romancear o evangelho, meus amados. Existe um nível de maturidade sobre mim e sobre você. Sabe? Ainda que venha custar a nossa vida, tenho escutado o pastor Cândido falar que às vezes nós deixaremos de ter promoções no trabalho. Às vezes nós teremos que largar a promoção por causa do reino, por causa do chamado. E muitos terão que pegar a promoção por causa do reino e do chamado. Sabe? Mas a palavra do Senhor é mais forte. A dose mais forte é o Senhor em nossa vida. Ainda sobre isso, em Salmos 119, isso aqui é lindo demais, meu. Versículo 81, a partir do 81, vai dizer, ó, minha alma desfaleceu, esperando a tua salvação, mas confiei na tua palavra. Aleluia! Meus olhos desfaleceram esperando a tua promessa, enquanto eu pergunto, quando me consolarás tu? Pois tornei-me como um odre na fumaça, mas não esqueci dos teus estatutos. Quem está dizendo? Está no momento de aflição, gente. Mas a palavra de Deus é soberana sobre a vida dele. Ele está dizendo, eu estou como um odre na fumaça. Sabe o que significa isso? É processo. Processo de maturação, gente. Para que aquilo que eu falei no início, que está para ser derramado, não se perca. Se você ainda não estudou sobre a formação dos odres, estude a formação dos odres. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. O odre é formado de couro do animal. E eles tentam tirar de uma forma que não rasgue muito, sabe? Para que, quando retirado e for colocar o líquido dentro, não haja muita costura, para que ele não venha se romper. Então, em muitas das vezes, é cortado mais a parte da pata, sabe? A parte do pescoço, mas a parte da barriga não se abre, para haver um melhor fechamento, sabe, do couro. E depois disso é colocado no sol para que seque tudo aquilo, né? Seque. E a partir daí, meus amados, depois que seca, ele fica meio duro, meio enrijecido. Aí sabe qual é o processo, meu irmão? Paulada. Paulada para amolecer. Aí depois das pauladas, é colocado no varal, na fumaça. Sabe? Para que ele comece a ganhar elasticidade. Sabe? Para que ele comece a ganhar a elasticidade, e à medida que o vinho for caindo ali dentro, for enchendo ele, for fermentando, ele não se rompa. E esse é o processo que eu e você temos que passar, meus amados. É o processo na qual o Senhor está querendo nos dar elasticidade para aguentar o que vai vir nesse tempo. Existe uma cidade inteira para ser alcançada e precisamos de pessoas maduras,
que não vão romancear o Evangelho, que não vai querer salvar o próprio filho da mão do Senhor, que quem pode salvar o filho da mão do Senhor? Sabe? E esse processo é difícil demais. Muitas pessoas deixam o Evangelho porque não entendem o processo. Ou vocês acham que é fácil para mim estar aqui em cima? Ah, mas você não é pastor? Eu também achei que depois que alguém pusesse as mãos sobre mim, eu não sentiria mais nervoso para estar aqui em cima. Mas nós precisamos passar pela maturação, meus amados. Sabe? E eu vejo que nesse momento da formação do Oder, é a hora que eu e você precisamos dar a mão, igual está aqui o casal, a mão um ao outro. Sabe? Aguenta um pouquinho mais a fumaça. Fique curtido mais um pouquinho. Aguente mais a palavra, nós estamos juntos nisso. Nós estamos juntos nisso, é para que o nome do Senhor seja glorificado e uma cidade seja alcançada. Pessoas antes de nós viveram na pele o que é viver na integridade, o chamado do Espírito Santo, e eu e você não podemos ficar para trás, meu amado. Pessoas viveram de uma forma integral a voz do Espírito Santo, e eu e você sabemos qual foi o fim. Quem confiou conseguiu êxito, chegou ao fim do propósito, terminou o bom combate e guardou a fé. Aleluia! E eu e você conhecemos toda essa história e sabemos que o final dela é lindo demais, é maravilhoso. Então vamos prosseguir, meus amados, vamos avançar. Se estivermos portando uma fé oscilante, precisaremos passar pelo processo de formação do odre, sendo curtido na fumaça até alcançar a elasticidade necessária para que o vinho seja derramado, e assim resistir o processo de fermentação e não se romper. Queria ir para o segundo ponto, rapidamente. São 8h15. Meu Deus. Vai ser rápido, vai ser rápido. 13, do 6 ao 12, eu vou resumir para vocês. Paulo encontra aquele Bar Jesus, junto com o procônsul, e aquele homem quer impedir que o procônsul conheça ao Senhor. E Paulo estende a mão. Esse é o caminho do avivamento mesmo. A autoridade do Espírito Santo. E Paulo repreende aquele homem pelo poder do Espírito Santo. Ó filho do diabo. Não entras. E também querem impedir que outro entre. É mais ou menos isso, é o contexto, porque aconteceu isso com Jesus também. Lembra disso? Jesus falando: hipócritas, vós não entrar, eles querem impedir que outros entrem. E a autoridade estava sobre Paulo, sabe? E Paulo, cheio do Espírito Santo, conseguiu, fez com que aquele homem fosse repreendido, e aquele procônsul se converteu ao Senhor, diante da ação do Espírito Santo. E é isso que está sobre mim, sobre você, um nível de autoridade. Aleluia. E por fim, no último ponto, que vai do... Deixa eu ver aqui até onde vai. Do versículo 13 a 52. Aqui eu fico imaginando, gente, imagina a cena. Paulo entra na sinagoga dos judeus. Paulo e Barnabé. Quando acaba a leitura, sabe, da Torá, eles falam assim: irmãos, fala para nós uma palavra de consolação. Aí eu imagino Paulo: ó, irmão, não queria oportunidade não, mas já que foi franqueada, quero falar. Aí ele começa a falar a história desde o início do povo cativo até a morte e ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios vai dizer, o que Paulo vai dizer? Porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu disso. Aí ele começa a contar toda a história. Sabe por que aquele homem estava cheio de Deus, cheio da presença, sabe? E ele foi expulso da sinagoga porque ele se entregou ao Evangelho. Pode subir, ministério louvor.
eu queria compartilhar um testemunho que marcou a minha vida. Testemunho rápido que marcou a minha vida. Eu ouvi falar em todas as pregações aqui anterior que o evangelho não é emoção, feito de emoção, sabe? Nem de pula-pula, gira-gira. E o pouco tempo que eu estou aqui, eu sei se juntar eu, o pastor Davi, Claudete, o pastor George, isso aqui vira um vale de Baca, um vale de lágrimas, né? Mas é porque uma vez que a gente é transformado, a gente se emociona, amém? Amém? Se emociona ou não? O evangelho é transformação, mas também é emoção. Só que a emoção não pode suprimir o que o Espírito Santo está fazendo. A gente não pode viver uma vida de emoção, de arrepios. E eu fui para a missão no Amazonas no ano de 2022. Eu fui a 7 missões lá na Amazônia. Em 2022 foi o ano da maior cheia da história, sabe, do Rio Amazonas, Rio Negro. E nós chegamos numa comunidade chamada Comunidade do Botafogo. E por o rio estar cheio, teve uma casa que ficou isolada, sabe? A água subiu muito o nível, não dá mais para ir a pé para aquela casa. E a gente fazendo o trabalho de evangelismo, não sei se Loide está por aqui, a Loide estava, o Paulo Jorge, a Ilane Poli, estava lá com a gente nessa missão. E quando nós chegamos naquele lugar, veio um senhor com uma criancinha no colo, que a gente fazia o trabalho com as crianças, e aquele senhor parou perto da gente, botou a criança para dentro, ele falou assim, gente, a gente falou, vai lá com o seu neto, fica dentro da igreja. Ele falou, não, rapaz, eu não sei o que aconteceu comigo, eu vim sem camisa, e eu não entro na casa do Senhor sem camisa. Aí ele ficou na varanda com a gente, assim, da igreja. Aí ele foi e conhecia o seu João, que é um rapaz que organiza a nossa missão lá, muito antigo. Ele falou, seu João, você lembra de fulano de tal, que o senhor estudou com ele há muitos anos? Ele lembra. Então, seu João, aquele homem está mal demais. Já tem muito tempo que o senhor não vê, ele tem muito tempo. Para completar, o filho caiu do andame e quebrou a bacia. Me desculpe os médicos aí se eu estou deturpando a linguagem médica, mas foi isso que eu ouvi. E ele ficou paraplégico. Então o pastor William falou assim, não, então vamos lá. E para quem já foi na missão no Amazonas, sabe que a gente costuma ir num barco grande, onde tem o banheiro, a cozinha, todo o dormitório, e também nós levamos uma lancha, porque caso precise de algo rápido, né? E essa lancha que nós estávamos, dava 6 pessoas, fala comigo, 6 pessoas. 6 pessoas. 5 passageiros e um tripulante, né? E nós fomos em 6 pessoas. Isso já era 10h30 da manhã. E o rapaz que estava conduzindo o barco falou assim, ô pastor William, eu vou deixar vocês aqui na casa do rapaz e vou voltar para o barco para cuidar do almoço. 12h eu volto para pegar vocês. E a gente, tá bom, ficamos nós 5. Só que o rapaz da lancha não chegou a subir até a casa. Ele voltou. E nós ficamos lá com 2 violões, gente, tocando e tal. Então nós chegamos lá, o rapaz da cadeira de roda, a pessoa estava dando banho nele. Imagina um ambiente ruim. Sabe, aquele ambiente que a pessoa não está preparada para te receber, e você chega de surpresa, um lavando louça, o outro fazendo comida, sabe? Aquela coisa, não estava preparado, nada, fomos de supetão. E a gente começa a pregar o evangelho, tocar canção. Gente, vocês já participaram de culto frio? Você parece que chegou, parece que Deus não agiu, você não sentiu arrepio nenhum. Foi esse tipo de culto que eu estava lá dentro da Amazônia, comunidade do Botafogo, visitando, tocando violão, e parece que o céu estava fechado. A gente não sentia nada. Até que foi dando 12h, o pastor William falou assim, e a casa estava com 6 pessoas, 3 mulheres e 3 homens. O pastor William falou assim, ô Eto, meu apelido é Eto, para quem não sabe, falou assim, Eto, ora, que eu vou fazer o apelo, ou o convite, né? Eu falei, meu Deus, o pastor William vai fazer apelo, ninguém está nem prestando atenção. Olha isso, gente. Olha só. Eu orei. Quando acabei de orar, eu escutei o barulhozinho da lancha vindo. Quando o pastor William começou a ministrar o apelo, quem chega? O tripulante, o Rogério. Gente, quando aquele homem chegou, parece que o céu se abriu. A menina a esposa do cadeirante começou a chorar de um choro copioso. A mulher não se aguentava, não estava se aguentando em pé de tanto choro, e a família ficou preocupada e falou, o que foi, minha filha? Presta atenção nisso. Ela pegou e falou, família, lembra
que hoje de manhã, bem cedinho, eu acordei e falei para vocês que eu tive um sonho e que 6 periquitos nos visitavam. E eles nos abençoavam. Agora eu entendi quem são os 6 periquitos. Sabe o que aconteceu, meus amados? 3 conversões. Aleluia! 3 conversões. 3 batismos. Porque o Espírito Santo não age conforme o nosso sentimento, conforme, sabe, aquilo que nós sentimos. O culto você pode achar que está frio, mas ele está trabalhando. Ele está falando em algum coração. Aleluia! O que nós precisamos é só ser usado por Ele, meu amado. Vá, eu não me achava capacitado para ser nem consagrado a pastor. Todo dia eu falo com o pastor Davi, alguém me consagrou. Mas diz a palavra que é Deus que dá os pastores da igreja, sabe? Então eu falei, Senhor, eu estou aqui, pode me usar. E não importa se as pessoas vão gostar de mim falando ou não, o que importa é que haja conversão. A primeira coisa que eu falei para o pastor Cândido, deve se lembrar, quando eu cheguei aqui, eu falei, pastor Cândido, não importa se eu vou estar com o microfone ou limpando uma privada, desde que pessoas estejam sendo convertidas ao Senhor. Esse é o princípio do Evangelho, meu amado. Não deixe isso fugir da sua vida. Aleluia, você pode ficar de pé.